Vamos lá, hoje eu vou mostrar para vocês que eu vou passar 7 perguntas na parte de matemática do SAT, na parte fácil, né, que seria a primeira parte. Eu vou passar elas, vou mostrar como eu faço elas, mostrar a resposta, explicar como fazer e como fazer rápido utilizando o Desmos, que é a calculadora que vem embutida dentro do SAT. Antes de qualquer coisa, eu vou fazer o Practice Test 4, que você consegue achar lá no aplicativo do Blue Book. O link do aplicativo está na descrição. E ele é um teste de prática que ele imita exatamente como se ele fosse um teste oficial ali do SAT. Até porque é o próprio College Board que dá esses testes para você fazer ele. Então, baixa o aplicativo se quiser fazer o Practice Test completo. Ou se não, só olhar a imagem que vai ter aqui na tela e pode ir indo junto com papel e caneta, que seria o que você teria no teste. Lá no dia do teste você vai ter um papel e caneta para fazer. E só antes de começar, eu queria avisar que depois desse vídeo eu vou também estar fazendo um para 7 perguntas da parte difícil do teste, esse é só para a parte fácil. E também semana que vem eu vou fazer 2 vídeos explicando tanto para a parte fácil, para a parte difícil, para a parte de inglês do teste, que é um pouco mais complexo de se explicar, até porque eu tenho que explicar em português como chegar na resposta para as perguntas em inglês. Então, se você está interessado nisso, está estudando para o teste, quer aumentar a sua nota, segue aí meu canal que eu vou postando conteúdo para te ajudar com o teste. Então, vamos lá. Bem, eu entrei aqui no Practice Test 4 e já estou aqui na parte de matemática. Vou apertar aqui Resume Testing, eu pulei a parte de inglês, é só você ir pulando as questões até chegar no final. E daí chegar na parte de matemática. Practice Test 4, tá bom? Aqui no aplicativo do Blue Book. E eu vou começar direto pela questão 22, porque as primeiras questões do teste são as mais fáceis, então eu vou de trás para frente para pegar umas que sejam um pouquinho mais difíceis, mas já dessa primeira parte, né? Então vamos lá. Primeira questão. Antes de começar, uma coisa bem rápida. Se você quiser, eu vou dar 5 segundinhos para você pausar antes de começar a explicar. Você pausa o vídeo, e daí você faz a questão, e depois despausa para ver a minha explicação. Ou não também, vai de você. Mas se quiser, eu vou dar sempre um tempinho ali antes de cada, se você quiser pausar para fazer e depois checar a sua resposta com a minha explicação. The graph 9x minus 10 equals 19. Nesse vídeo, no vídeo inteiro, eu vou utilizar o Desmos, né, que é a calculadora aqui que tem dentro do teste. E se tu quer aumentar a tua nota no teste, você tem que aprender a usar essa calculadora no máximo possível. Então, a primeira coisa que muita gente não sabe é o seguinte: ela não é só uma calculadora. Ela não dá só uma resposta normal, ela é uma calculadora gráfica. Então, se eu pegar aqui, isso aqui que está escrito ali, 9x minus 10 equals 19, e eu escrever isso aqui, 9x minus 10y equals 19, ele me dá o gráfico dessa equação, beleza? Então, aí, se você tem um entendimento do gráfico, tem muita coisa que você consegue pegar da resposta já olhando para o gráfico. Só que ele pede o seguinte: is translated down 4 units. Então, 4 unidades para baixo. Então, a gente precisa pegar esse gráfico e botar ele 4 unidades para baixo. Como é que a gente faz isso? A gente transforma esse gráfico em um gráfico de y é igual, né? Porque se eu tenho esse gráfico nesse formato aqui, como é que eu faço para botar ele 4 unidades para baixo, sendo que não tem nenhuma unidade aqui que seja para a altura em si, entendeu? Eu preciso modificar só em relação ao y. Então, o que eu faço? Y é igual, porque, voltando, 4 para baixo, para cima e para baixo é em relação ao y. Então, se eu quero fazer uma modificação no y, eu tenho que botar uma equação y é igual e daí fazer a modificação. Então, eu vou pegar isso aqui, essa equação, e transformar ela em y é igual, né? Então, deixa eu mostrar aqui como é que faz aqui. Então, eu vou escrevendo aqui na calculadora. Primeiro eu posso pegar o 9x, eu vou pegar o 10y e jogar para o lado de cá somando. E vai ficar 9x é igual a 19 mais 10y. Agora eu pego esse 19 e jogo para o lado esquerdo, subtraindo. Menos 19. Pode ver que a equação continua sendo a mesma. Agora eu vou pegar esse 10 e eu vou dividir do outro lado. Já que ele está multiplicando o y, eu vou dividir aqui. Então eu vou pegar aqui e botar dividido por 10 nos dois fatores. Dividido por 10. Pronto, a gente tem a mesma equação, só que ela está em fatores de y agora. Isso aqui é igual a y. Se eu quero que ela vá menos 4, eu tenho que botar menos 4 na parte esquerda da equação. Aqui, menos 4. Daí ela anda 4 pontos para baixo. Se tu quiser checar que ela foi a quantidade certa, você pode olhar aqui que o y-intercept, então onde ele passa pela linha de y, estava menos 1.9, tem que ser
4 a menos, né? Sendo o 4 foi 4 para baixo, então tem que ser menos 5.9 e tá aqui menos 5.9. E agora a gente volta para a questão e olha o que ele estava pedindo. Estava pedindo para o x-coordinate, então a coordenada x, of the x-intercept. X-intercept é o ponto onde a linha passa pela linha de x. Então a linha de x é a linha horizontal. Então, por exemplo, o x-intercept dessa primeiro, que é esse aqui, dessa primeira equação, era 2.11, como ele foi 4 para baixo, a gente vê aqui que virou 6.555. Então a resposta fica 6.555. Bora para a próxima. Pergunta 21. Essa pergunta aqui é de geometria, então ela fala sobre um triângulo, certo? Right triangle RST. Então, triângulo reto. Right triangle é um triângulo reto. RST. Ele fala que esse triângulo é similar ao triângulo UVW. Então, triângulo similar é um triângulo que tem os mesmos ângulos que o outro triângulo. Então, beleza, a gente sabe que o triângulo é similar, ele tem os mesmos ângulos um do outro. O que ele está pedindo? Ele quer o valor da tangente de W. Se a gente for ver, T corresponds to W, então T corresponde a W. Quando você estiver fazendo o teste, você vai ter o papel e a caneta, você pode desenhar esse triângulo. Então eu fiz isso aqui no Paint. Aqui está o triângulo desenhado, bem rascunhado mesmo, mas é só para entender o que eu vou falar aqui. Então tem o triângulo RST, e eu botei aqui os lados, então ele falou que a hipotenusa TR aqui é 52, que esse lado aqui é 48, esse aqui é 20. Isso aqui poderia ser trocado, não faria diferença. O que importa é que a distância entre os pontos falados são a mesma, né? Então entre o ST tem que ser 48, entre o SR tem que ser 20, como está escrito aqui. Beleza. O que ele está pedindo? A tangente de W. Daí você tem que saber que a tangente é igual a o oposto dividido por o adjacente, né? Então aqui tem os SOHCAHTOA, é o jeito que eu tenho para lembrar disso, então que seria seno é igual ao oposto dividido por hipotenusa, cosseno adjacente hipotenusa e tangente oposto adjacente. Então, nessa situação, a tangente de t seria o oposto, que é 20, que seria esse daqui, dividido pelo adjacente, que seria este daqui. Esse aqui seria a hipotenusa, esse aqui é o adjacente. Então, seria 20 dividido por 48. Tangente de t igual a 20 dividido por 48. Como a gente já viu lá na questão antes, o t é correspondente ao w. Como os ângulos são similares, então tanto e tangente, né, é de acordo com o ângulo w, o ângulo t, esse ângulo é o mesmo, então a gente pode falar que tangente de t é igual a tangente de w. E daí, se a gente for ver aqui, então a gente já tem a resposta, né? 20 dividido por 48. Se a gente for ver nas opções, nenhuma é 20 dividido por 48, então obviamente está simplificado. E é uma simplificação simples, é dividido por 4. É 20 dividido por 4, que dá 5, e 48 dividido por 4, que dá 12. Esta é a resposta. Vamos para a próxima. Então vamos lá, questão 20. The minimum value of x is 12 less than 6 times another number n, which inequality shows the possible values of x. Então, olhando pelas opções de resposta, a gente vê que é uma questão de inequalidade. Então, não é um igual, é um maior que ou menor que. A primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir se a gente está falando de um maior que ou menor que de acordo com o enunciado. Essa aqui não vai precisar de calculadora, porque é só meio que interpretação do enunciado. The minimum value of x, o valor mínimo de x. Então, se a gente está falando um valor mínimo de x, a frase, quando você bota um maior ou menor que, você vai falar x é maior que, né? X é maior que tanto. Logo, o valor mínimo de x é tanto. Então, seria esta daqui ou essa aqui, onde x é maior que algo. E a gente tem que ver qual das duas seria 6n menos 12 ou 12 menos 6n. Ele fala 12 less than 6 times another number n. Então, quando fala 6 times another number n, é o 6 vezes n, e é 12 less disso. Então, é 12 a menos do que 6 vezes n. Então, 12 a menos do que 6 vezes n, 6n menos 12. Opção B. Próxima questão. Tá, tô voltando aqui na edição depois para explicar um negócio que pode ter ficado mal entendido, e é sobre o significado da palavra less. Quando se fala less, não é menos, porque less e minus têm significados diferentes. Se tivesse falado 12 minus 6 times another number n, seria 12 menos 6n.
mas é 12 less. 12 less é 12 a menos, não menos, é a menos. Então se fala 12 less than 6 times another number n, 12 a menos do que outra coisa. Então essa é a diferença. Less significa a menos, minus significa menos. Tem essa diferença de unidade. The first term of a sequence, uma sequência, is 9. Each term after is 4 times the preceding term. Então, é uma sequência onde o primeiro valor é 9 e a partir daí todos os números são 4 vezes esse valor. Então, o próximo número vai ser 36, por exemplo. Então, a gente tem que escrever essa sequência em relação à resposta dela, né, que seria W. Então, if W represents the número term of the sequence, então, o número que seja, which equation gives W in terms of N? Então, qual equação dá W de acordo com N? A gente tem que ver qual equação é a certa nessa sequência. Primeiro ponto. O primeiro número que a gente tem é o 9. Então, a gente vê em qual dessas equações, se o número for 1, para ser o primeiro da sequência, o W vai ser 9. Entendeu? Então, a gente pode ir um por um testando para ver se N é igual a 1, se W vai ser igual a 9. O primeiro número da sequência é 9, então os números que a gente tem é 1 e 9. Primeira opção, W é igual a 4 vezes 9 elevado a 1. 4 vezes 9 não dá 9. Segunda opção, W é igual a 4 vezes 9, 1 menos 1, 0. Então seria 9 elevado a 0, que é igual a 1. Seria W igual a 4 vezes 1, dá 4. Também não dá. Então essas duas aqui não dá. Próxima opção, 9 vezes 4 elevado a 1. 4 elevado a 1 é 4, 9 vezes 4 não é 9. Logo, é a última opção, que seria 4 vezes 9, quer dizer, 9 vezes 4 elevado a 1 menos 1 é 0, 4 elevado a 0 é 1, então seria 9 vezes 1, que dá 9. Então, W, quando N é 1, é igual a 9. Beleza? Então, eu vou escrever aqui na calculadora para ficar mais claro. O ponto é que quando N é igual a 1, o W é igual a 9. Que daí seria essa última opção aqui, que é a D. Beleza? Próxima. Bem, aqui questão 18. Which of the following systems of equations, of linear equations, has no solution? Você pode resolver ela de duas opções diferentes. Se você já sabe, se você consegue entender o que ele está pedindo direto, você consegue só olhar pelas opções e já saber qual é. E eu vou começar explicando esse modo. Seria o seguinte, vamos ver, o que ele está pedindo? Systems of linear equations, então equações lineares, são equações onde são uma linha reta. Has no solution, então significa que quando um sistema de equações não tem solução, são duas equações onde elas não se cruzam, elas são paralelas e não se cruzam. Se elas se cruzam, elas têm uma solução, beleza? Então, olhando isso, você já pode ver aqui, obviamente, que a resposta seria C. Por quê? São duas equações que têm o mesmo slope, ela tem a mesma linha, só que um está no 3 e outro está no 19, então elas são paralelas assim, entendeu? Então, sabendo essa regra, você já saberia que esse sistema de equação não teria solução. Todos os outros teriam, por quê? Por exemplo, esse aqui é 6 e 5, então um está no 6 e o outro está no 5. Eventualmente, eles vão se encontrar, entendeu? Esse aqui é uma linha assim no 3, uma linha assim no 5. Eles se encontram em algum lugar, entendeu? Então, a linha tem que ser paralela para ela não se encontrar, para não ter solução. Mas, caso você esteja na dúvida, que é muito normal, é um teste que ele é muito rápido, são muitas informações diferentes, tu pode vir aqui e testar, entendeu? Se você for testando um a um, você bota aqui x é igual a 3, y é igual a 5, e ele te mostra no gráfico. Opa, esqueci o y. Ele te mostra no gráfico, temos uma solução, entendeu? Opa. Então, se você for testando, vamos fazer aqui a 16x mais 3 e 16x mais 19, tu vai perceber que essa daqui não tem solução, porque são dois gráficos que são paralelos. Essa linha, ela, aqui dando 1, ela parece estar junta, mas na verdade ela tem sempre uma separação nela. Isso vai sempre ter. Beleza? Então, essa é a opção C, é o System of Linear Equations, sistema de equações lineares que não tem solução. 17.
The population of city A, a população da cidade A, aumentou em 7% de 2015 para 2018. Increased by 7% from 2015 to 2016. Se a população de 2016 é K vezes a população de 2015, qual é o valor de K? Né? Então, falando, if the 2016 population is K times the 2015 population. Então, o que isso significa? 2015 vezes K, então, vezes K vai ser igual a 2016. Não o número, né? Então, a população de 2015 vezes o número K vai ser igual à população de 2016. A gente sabe que a relação da diferença de população para 2015 para 2016 é de 7%. Então, se a gente for botar isso em número, é a mesma coisa que 100 vezes K, 100% vezes K, é igual a 107%. E a gente quer achar qual que é o valor de K para que esse 100 vire 107. E acho que dentro das opções fica um pouco óbvio, né? Qualquer coisa que você for multiplicar que seja menor do que 1, o número vai ficar menor. Então não funciona, ficaria menos que 100. E se for 1.7, a gente pode até testar aqui. 100 vezes 1.7 iria ficar 170. 1.7 ia ficar 160. 170. Não é 70%, é 7%. Então a opção é 1.07. Beleza? 1.07 é um aumento de 7%. Um outro jeito de ver isso é o seguinte: 100% mais 7%, 107%. Dividido por 100, para a gente transformar essa porcentagem em número, ficaria 1.07. Bem de boa. Próxima questão. Questão número 16. Essa é a mais difícil até aqui, porque ela é muito complexa de se entender e ela é muito fácil de errar, mesmo utilizando ali com a calculadora gráfica. Primeiro que a regra dela é difícil de lembrar. A opção certa é essa daqui, a X, essa aqui. Só que ela é difícil de lembrar da regra, porque a regra é a seguinte: você tem que pegar o 7 e o 9, inverter, botar os 9 em cima, o 7 embaixo, e botar elevado do parênteses, sabe? É uma regra difícil de se lembrar. O melhor jeito que você tem para descobrir a resposta dessa questão seria testando ela utilizando um gráfico. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então eu vou falar que a raiz sétima de x elevado a 9, y elevado a 9, é igual a algum número, certo? Se eu botar 0, vai ficar um x, né? Não vai dar resposta nenhuma. Cadê? Isso vai ficar assim. Então, não bote 0, bote pelo menos 1, que daí 1, pelo menos, ele mostra a curva para você conseguir poder comparar, certo? Só que se tu botar 1, a curva ela fica muito pequena e daí fica mais difícil de ver. Então, você pode botar aqui qualquer número, 10, 100, 1000, entendeu? Só para deixar a curva mais visível, desde que nos próximos testes você bote o mesmo número. Então, eu vou botar 1000 aqui para ficar mais fácil de ver. E daí a gente faz o quê? A gente testa as opções da questão, certo? E você tem que ficar rápido no teclado, entendeu? Tem que ter costume a usar o décimos para você conseguir fazer isso rápido, até porque o teste, acontece muito rápido, né? Você tem pouco tempo por questão. Então você tem que fazer isso aqui rápido. Então o que eu vou fazer? Shift 9, abre parênteses, daí XY, Shift 0, fecha parênteses. Para elevado, Shift 6, beleza? Se você quer elevar alguma coisa, Shift 6. Ele bota o númerozinho para cima e daí você escreve o que você quiser. Daí é 7 dividido por 9. Se eu for botar aqui 7 dividido por 9, não demora tanto assim, mas demora um pouquinho. É mais rápido fazer o quê? Bota o 7 no teclado, aperta a barra, aquela barrinha assim, que tem junto com um ponto de interrogação, que daí ele vira um dividido. 9. E daí, o que eu faço agora? Você pode ou apertar aqui pro lado ou apertar na flechinha. Mas você pode só apertar aqui, igual a 1000, que é o número que a gente falou. E a gente viu, não é esse, não é 7 dividido por 9, ficou completamente diferente. Então a gente vai fazer o quê? Mudar aqui e testar o próximo. 9 dividido por 7 e pronto. Temos nossa resposta, o gráfico é o mesmo, a resposta é a mesma. A gente pode aqui testar rapidinho os outros, que seria o 16, que nem aparece no gráfico. Cadê? Tinha um ponto ali, ó. Esse é o do 16. E o do 63, que também fica todo bugado.
não é esse. Então temos essa resposta. Bem, esse foi o vídeo. Semana que vem tem mais, postando tanto de uso de matemática quanto de inglês. Então, se você quer assistir mais, já segue o canal para não perder o próximo vídeo. E também acontece que não dá para explicar tudo em um vídeo, né? Não tem como botar tanta informação numa coisa só, é um teste muito grande. Então, se você tiver interesse em uma aula privada, eu já dou aula particular de SAT faz praticamente 2 anos. Então, só me chamar lá pelo DM do Instagram ou também pelo WhatsApp que tem lá no Instagram. Manda DM lá, se precisar de aula particular. E te vejo no próximo vídeo. Segue aí.